pessoal, como prometido, hoje é dia de falar do nosso futebol, das coisas que acontecem, principalmente para Atlético e Curitiba, os nossos representantes na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas eu não posso deixar de começar agradecendo a todos que mandam mensagens para mim. Eu falei um pouco sobre esse início, é um início em que eu estou fazendo tudo quase de uma forma artesanal. Beleza, a câmera, vocês estão vendo, é uma câmera boa, microfone, isso tudo, mas ainda talvez não seja com a capacidade, qualidade técnica que vocês merecessem. Mas eu agradeço demais a ajuda e reitero, faça o boca a boca. Fale para algum amigo, fale para algum conhecido, fale para alguém que você sabe que gosta do meu trabalho, para a gente continuar mantendo esse papo juntos aqui. E já que nós vamos falar dos nossos times, eu quero aproveitar para justamente usar as mensagens do pessoal que manda aqui no YouTube para falar sobre algumas situações. Depois eu vou completar com alguns assuntos. Vocês me perdoem que eu estou olhando aqui no celular. O abração para o Wagner, mandou uma mensagem carinhosa. O Pedro, eu não consigo ver Pedro Henrique como um jogador. Falha muito e falhas que acabam custando caro. Vende ele e compra outro no mercado sul-americano. Talvez com um pouco mais de polidez, eu diria a mesma coisa, Pedro. Eu acho que o Pedro Henrique é um zagueiro que teve uma boa contribuição, fez o seu papel, não se pode tirar isso dele, mas esse ano em específico, nos jogos mais importantes, ele deixou o Atlético em dificuldades. Então, já que o Vasco está interessado nele, bota ele para venda no mercado da bola e busca um zagueiro de mais qualidade, de mais confiabilidade e, pelo que eu sei do Atlético, também com mais experiência. O Luiz Gasparim, dizendo aqui, sugestão, Hernani no Atlético. O Hernani, vocês vão lembrar, o Hernani, aquele volante que começou no Atlético, rapidamente deixou o país para jogar no futebol francês e hoje está na Redina. O Hernani ficou um pouco fora do mercado, mas na Redina está tendo um bom papel. 8 jogos, 2 gols, 1 assistência. Eu acho que seria uma ótima. E aí, eu acho que o Hernani, ele tem um semelhante no elenco que é o Alex Santana, né? Talvez o Hernani com um pouquinho mais de poder de marcação e mais qualidade, né? Mais finesse no trato com a bola. Só que o Alex Santana tem essa grande virtude dele, né, que é partir para a bola, para o jogo com muita intensidade, tendo muita virtude, boa finalização. É um jogador muito interessante, foi muito útil para o Atlético nessa temporada. Fica aí a sugestão então do Luiz, essa possibilidade do Hernani. De realidade, gente, por enquanto não há nada. Estou citando aqui um comentário que chegou para mim. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Um abraço pro Rafael, um abraço pro Luiz Eduardo. O Alex tinha falado que o Alex falou que o Aleph Manga tinha que ficar no Curitiba. Ele vai ficar, né? Ele tem um contrato. O que pode acontecer é uma possibilidade de negociação, aí sim, do Aleph Manga. Mas aí o Curitiba teria um retorno financeiro, essa coisa toda. O Curitiba, por sinal, e eu vou até buscar aqui no GE. Globo para não falar bobagem. O Curitiba tem 2 jogadores que foram citados em noticiário do GE. Globo sobre possibilidades. Só que eu tenho que achar aqui porque são jogadores não tão conhecidos e eu vou aqui admitir que não os conheço devidamente. O zagueiro Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, é um zagueiro jovem. O Curitiba já vai ter o Henrique como um zagueiro mais experiente, o Castan não fica. E aí acho que é relevante o Curitiba também pensar em outro zagueiro experiente, alguém que talvez possa ter uma sequência maior de jogos, e o Vitor Mendes seria um zagueiro mais novo. Vi muito pouco, não posso emitir a minha opinião sobre ele. E o Marlon, do Paysandu, que foi até a Nádia Mawad que publicou no seu blog no ge.globo/Paraná. Curitiba buscando um jogador de velocidade para o seu elenco, né? A gente falou sobre isso no vídeo anterior, da dificuldade que o Curitiba teve com jogadores de velocidade. E aí até o ge. Globo, já que eu estou com ele aberto aqui, já tem a confirmação aqui das saídas, né, do Luciano Castan, do Guilhermo, Matheus Alexandre, Egídio, Tony Anderson, Adrian Martinez, Hernan Pérez, Pablo Garcia e Neilton. Convenhamos, nenhum deles vai ser uma perda
brutal para o Curitiba. Mesmo o Castan, que ficou um bom tempo e também teve um bom trabalho, merece os elogios. E aí a questão do Robinho, que ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Há uma expectativa, talvez o Curitiba emprestar o Alex Muralha, por exemplo. O Vá, um jogador que também não vejo muita necessidade de ficar por aí, sem contar alguns outros jogadores que o Curitiba conseguiu manter, em específico o Bruno Gomes, que eu acho que foi uma boa sacada do Curitiba. Deixa eu abrir aqui mais mensagens. Um abraço ao Carlinho, um abraço ao Pedro Henrique. O Cícero mandou aqui uma pergunta, ó. Abner e Pablo no Atlético, até quando? E será que Paulo Turra conseguirá ser treinador titular do Atlético? Cícero, sobre o Abner eu vejo que ele tem ainda um tremendo potencial. Acho que essa temporada, em comparação à anterior, foi mais irregular, tanto que em alguns jogos o Felipão escolheu escalar o Pedrinho, não foi puramente por uma questão de descanso ao Abner, então talvez isso tenha dado, quem sabe tenha dado uma acordada no Abner. Sobre o Pablo, eu acho que ele vai ser importante. Talvez não vá ser mais titular do Atlético, né, porque o Vitor Roque se firmou. Ele próprio falou da possibilidade dos dois jogarem juntos. Eu acho que isso pelo menos deveria ser testado e tem um Campeonato Paranaense para fazer isso. E em relação ao Paulo Turra, ele vai estar muito bem escorado, né, por conta do trabalho do Felipão. Mas tudo que diz o Felipão é que o Paulo Turra terá autonomia para fazer o seu trabalho. Fazendo isso, a gente vai ver como ele vai se portar, tanto no Paranaense quanto no início da Libertadores no primeiro semestre do ano que vem. Mais uma vez, muito obrigado. Ainda tem vídeo hoje sobre Copa do Mundo, os jogos de hoje. Por sinal, tem uns joguinhos bem sem vergonha, né? Mas eu volto para falar sobre eles ainda hoje aqui no YouTube. Um abração para vocês.